Olá, meu nome é Elidiomar e eu sou professor do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde estou lotado no Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural. Com muita satisfação, vou apresentar o relato de experiência Ciência e Cultura, atividades lúdicas em sala de aula. Além de mim, são também autores deste trabalho a Lucy, o Vinícius e a Virgínia. A nona semana de educação da Unirio constituiu um espaço de trocas, de atividades como oficinas, mesas redondas, rodas de conversa, dentre outras, e nesse cenário, a valorização do lúdico como componente importante dos processos de ensino-aprendizagem assumiu um papel destacado. Dentre as atividades propostas pelo evento, nós tivemos a honra de organizar e realizar a oficina Ciência e Cultura, atividades lúdicas em sala de aula. O objetivo do presente trabalho é relatar o desenvolvimento da oficina Ciência e Cultura, atividades lúdicas em sala de aula, apresentando algumas dinâmicas trabalhadas, além da criação artística coletiva resultante, o fanzine. Como metodologia, tratou-se de uma pesquisa descritiva, com base em atividade prática propositiva na área de ensino de ciências e biologia, bem como para divulgação científica e disseminação do interesse em ciências. A oficina teve cerca de 30 participantes, na sua grande maioria professores da rede básica e licenciandos em ciências biológicas. Começou com a exposição teórica de alguns conceitos relacionados principalmente à zoologia cultural, e incluindo os jogos e as histórias em quadrinhos, e suas possibilidades de utilização em sala de aula. A zoologia cultural foi então o pano de fundo para a atividade, tendo sido apresentada como estudo da presença simbólica dos animais nas mais distintas manifestações da cultura. Enfatizou-se as possibilidades de utilização desse conceito em atividades a serem realizadas em sala de aula. Na verdade, os animais são uma tremenda potência e estão presentes, do ponto de vista simbólico, em todas as manifestações culturais. E essa presença maciça pode e deve ser utilizada para estreitar a relação entre professor e aluno e para introduzir temas na sala de aula. A base da zoologia cultural prega que personagens queridos do público em geral, presentes em obras da cultura pop, podem e devem ser utilizados para se introduzir os animais inspiradores reais e com isso reforçar a importância da defesa da biodiversidade e do meio ambiente. Inclusive, espécies ameaçadas de extinção ou vilanizadas no mundo real, no mundo natural, podem ter sua situação amenizada a partir de exposição de personagens simpáticos e carismáticos da cultura pop que tenham sido nelas inspiradas. Transpondo para o mundo da educação, nós propusemos e apresentamos aos alunos, aos licenciandos participantes, aos professores que também participaram da atividade, uma série de ideias passíveis de utilização em sala de aula, utilizando muitas vezes material reciclável ou material de baixo custo. Uma das atividades propostas foi um jogo simples, usando um pôster como pano de fundo, em que se faz uma associação entre as pegadas e os animais da biodiversidade brasileira. Um jogo simples, lúdico, que chama a atenção e que pode ser um ponto de partida para a exposição de conceitos mais complexos. E usando os materiais, nós lançamos algumas sugestões de ideias para popularizar de modo lúdico a fauna brasileira. A atividade final da oficina foi a elaboração de um fanzine. Levamos revistas, jornais, escritos diversos que pudessem ser recortados e utilizados entre os participantes para que cada um deles propusesse uma arte, uma página componente do futuro fanzine. De início, os participantes estranharam um pouco, demoraram a engrenar, mas logo meio que retornaram à infância e começaram a ter ideias de conteúdo, desenhar, recortar, pintar, colar e fazer montagens para passar uma informação
que tivesse um conteúdo relacionado ao ensino de ciências ou à conservação do meio ambiente. Alguns participantes se sentiram mais à vontade em desenhar, outros fizeram de fato colagem, aproveitando o material que nós disponibilizamos, enquanto outros fizeram composições escritas, poemas, textos, sempre repetindo dentro do tema proposto. Ao final foi então montado um fanzine que recebeu o nome de Cultura em Natura 2019, tamanho 1/8 de uma página A4, então em um lado da folha A4 cabem 8 páginas e no total o fanzine teve 32 páginas de conteúdo, com cada participante sendo o autor, em média, de uma página. Esse é o conteúdo presente no fanzine, ele já está em formato de impressão, então tem algumas páginas que estão de cabeça para baixo. As instruções para impressão e montagem foram também disponibilizadas aos participantes e o fanzine completo em PDF, bem como todos os fanzines elaborados pela nossa equipe, estão disponíveis na página de Facebook Homem Leoa. Como conclusão do presente relato, nós percebemos que os participantes gostaram bastante da atividade e acreditamos que eles passaram a desenvolver o que foi proposto em sala de aula. Muitos nos relataram que perceberam que as abordagens apresentadas são pontos de partida para se permitir uma maior interação entre docente e discente, algo que é absolutamente desejável em sala de aula. Vale a pena realçar que a atenção do aluno ela é um bem inestimável e que todo professor sabe disso e tem noção dessa importância. Então, elementos, atividades e tudo aquilo que possa estreitar a ligação entre o professor e os alunos são muito bem-vindos. Além disso, muitos dos participantes nos contaram que perceberam que esses tipos de atividades promovem uma maior igualdade, bem como valorizam o espírito de cooperação. Em tempos como o que ora vivenciamos, em que o ensino, a pesquisa, a ciência vêm sendo sistematicamente atacados, é absolutamente fundamental você mostrar à sociedade de um modo geral e também na sala de aula que a ciência ela é integrante do dia a dia e que a educação é um caminho que deve ser sempre valorizado. Com isso, eu enfaticamente recomendo que todos pensem sempre em publicar, em relatar as atividades que desenvolvem. Quando você publica, quando você exterioriza aquela atividade que você experimentou em sala de aula e que foi bem sucedida, você dá a possibilidade que outros possam replicá-la. O momento pede essa interação e através de artigos, notas e publicações até na internet, você pode incentivar que colegas ousem e levem atividades criativas para a sala de aula. Considerem sempre publicar, considerem sempre relatar aquilo que vocês viram que é interessante. Infelizmente, muitas das revistas não enxergam com bons olhos a publicação de relatos de experiência, o que, a meu ver, constitui um erro muito grande, porque esses trabalhos deveriam ser muito valorizados. A solução para isso é a gente apostar no novo. Grupos e projetos que são criativos, que são produtivos, que propõem ideias, como os projetos que estão relacionados à organização deste evento fantástico, o Jogo Lude, poderiam, por que não, pensar na criação de uma revista ou de um canal de publicação para todas essas ideias fantásticas que certamente estão sendo apresentadas. De nossa parte, nós propusemos uma revista que tem como grande objetivo a publicação de artigos associando ciência e cultura, a revista chamada A Bruxa, e eu tenho a honra de ser editor adjunto e a Lucia, uma das autoras deste relato, é a editora principal. Iniciativas como essa têm que ser replicadas, têm que ser realizadas em diversas partes do país. Nós precisamos de canais que valorizem a publicação de relatos de experiência. Só assim nós vamos dar passos concretos para a revolução da educação no Brasil. Deixo o meu contato, meu e-mail. Vai ser um prazer conversar com cada um de vocês. Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo evento, um abraço a todos.